Você vive como se Deus fosse um velho cansado, indiferente aos seus erros, incapaz de agir. Pensa que a misericórdia dele é infinita e incondicional, sem um limite, sem um fim? Prepare-se para uma verdade que irá sacudir sua alma. Deus é longânimo, sim. Ele é misericordioso, com certeza. Mas ele não é indefeso. Ele não é inerte. Ele não é indiferente ao pecado que se alastra e zomba da sua santidade. Existe um limite, um ponto final. Um momento aterrorizante em que a paciência de Deus se esgota e a longanimidade se transforma em juízo inexorável. Jonathan Edwards, o gigante espiritual que incendiou a América, pregava com fogo consumidor nos olhos, trovejando. O homem peca, como se Deus nunca fosse agir, mas há um dia em que o céu se levanta e com uma voz de trovão diz: basta, chega. Este vídeo não é um conto de fadas. É um alarme de incêndio profético. Não é para o mundo lá fora, que já está em ruínas. É para você, que está dentro da igreja pensando, enganosamente, que Deus vai tolerar sua frieza, sua hipocrisia, seu pecado escondido, para sempre. Você está terrivelmente enganado. Se essa mensagem te confronta e te faz refletir sobre sua própria vida, comente agora: Senhor, me ajuda a não ignorar teu aviso. Muitos, em sua cegueira espiritual, tratam Deus como uma figura distante, um avô cansado e benigno, que apenas observa passivamente os erros e a depravação da humanidade sem qualquer reação. Mas a Bíblia, a palavra viva do Eterno, revela o oposto, brutalmente claro. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12:29, ele não brinca com o pecado. Ele não ignora a rebelião descarada. Ele não fecha os olhos para a injustiça e a perversão que zombam do seu nome. Jonathan Edwards, com a sabedoria de quem perscrutava as profundezas do coração de Deus, dizia: o maior e mais perigoso engano do homem moderno é achar que Deus se calou porque está de acordo, ou porque é fraco, ou porque não se importa. Pelo contrário, o silêncio aparente de Deus, a sua longanimidade que parece infindável, é pura misericórdia. É a última oportunidade para o arrependimento. Mas quando ele quebra esse silêncio, quando a sua longanimidade atinge o limite, o juízo vem como um trovão que estraçalha os céus e a terra, e não haverá para onde correr. A história humana, em suas páginas manchadas de sangue e ruína, está repleta de exemplos gritantes de homens, nações e impérios que, em sua arrogância cega, desafiaram a paciência de Deus, até que ouviram a voz inconfundível do juiz soberano: basta! A grande Babilônia, em seu esplendor e blasfêmia, zombou de Deus até que suas muralhas caíram em ruínas. Faraó, em sua dureza de coração, resistiu ao comando divino até que todo o Egito afundou em pragas devastadoras e seu exército foi engolido pelo mar. Israel, o povo escolhido, brincou com ídolos e apostasia até ser levado cativo, humilhado e disperso. E hoje, a tragédia se repete. Há crentes dentro de nossas igrejas que continuam com a alma gélida, com o coração impuro, com pecados escondidos na escuridão, pensando que Deus está adormecido, que não vê, que não se importa. Mas o juízo de Deus não vem com aviso prévio. Ele não pede licença. Ele vem com todo o seu peso, com toda a sua justiça, e então é tarde demais. Sim, a Bíblia declara que Deus é amor. Um amor que se entregou na cruz, que perdoa, que restaura. Mas entenda, o mesmo amor que hoje te chama com doçura e paciência, esse mesmo amor um dia te julgará com justiça implacável. O tempo da graça é real, é um presente precioso e inestimável, mas ele não é eterno. Ele tem um relógio divino, e cada segundo corre. E quando o ponteiro desse relógio celestial atinge o fim, quando o tempo da misericórdia se esgota, não há mais apelo, não há mais chance, não há mais altar para o arrependimento.
a porta se fecha para sempre. Jonathan Edwards, com a urgência de um profeta alertando sobre o fogo eterno, dizia: há almas caindo no inferno agora mesmo, que em vida ouviram os mesmos avisos e convites à graça que você está ouvindo neste exato momento. Elas simplesmente ignoraram. A Bíblia, em suas passagens mais solenes, fala do cálice da ira de Deus. Um cálice divino que se enche gota a gota com a rejeição humana. E cada pecado impune, cada rejeição obstinada ao amor de Deus, cada ato de rebeldia arrogante, enche esse cálice. Você pode se iludir, pensando que escapou ileso do seu pecado, que Deus esqueceu sua transgressão. Mas Deus não esquece. Ele é paciente além da nossa compreensão, mas Ele é justo em sua essência. Ele espera, sim, Ele espera, mas Ele está constantemente pesando a balança da justiça divina. E quando o cálice de sua justa ira finalmente transborda, atingindo o limite, Ele age. Com a plenitude de sua justiça, Ele se levanta e brada: basta! Meu tempo de tolerância acabou. Muitos crentes, tragicamente, toleram o pecado em suas vidas como se fosse apenas um mau hábito, uma fraqueza humana inofensiva. Mas aos olhos de um Deus santo, o pecado tolerado é traição, é zombaria, é rebeldia aberta. Entenda esta verdade sombria. O que você conscientemente tolera em sua vida, o que você esconde e justifica, será precisamente o que Deus, em sua perfeita justiça, julgará com rigor. Jonathan Edwards, com a sabedoria que brotava de sua profunda comunhão com Deus, alertava: o inferno está preparado, não apenas para os que pecam de forma escandalosa e pública, mas principalmente para aqueles que com teimosia e frieza resistem ao insistente e amoroso chamado ao arrependimento genuíno. Não brinque com a graça de Deus. Não se esconda atrás de uma religiosidade vazia. A aparência não engana o Todo-Poderoso. Deus não pesa ações externas, Ele sonda corações. Ele sonda as intenções mais profundas da alma. Essa geração, mais do que qualquer outra, se acostumou perigosamente com o erro. Ela maquia o pecado, chamando-o de escolha pessoal. Ela disfarça a rebeldia flagrante, chamando-a de autenticidade ou liberdade. E na sua cegueira mais perversa, ela chama o juízo de Deus de exagero, de fanatismo. Mas o céu, o trono de Deus, continua santo, imutável e puro. E o trono do Altíssimo continua firme, inabalável, estabelecido em justiça e retidão. Deus não vai reescrever suas leis eternas, não vai alterar seus padrões de santidade por causa da cultura moderna, por mais que ela se degrade. Ele não vai se calar para não te ofender, para não te confrontar. Ele vai dizer: basta. O dia virá em que o tempo da misericórdia se encerrará e a justiça divina virá com todo o seu peso. A decisão é sua. Não se engane. Deus não desbasta apenas ao mundo em sua depravação. Ele desbasta também a sua própria igreja. Quando a igreja de Cristo troca o altar sacrificial pelo palco do entretenimento, a oração fervorosa pela performance vazia, a santidade radical pelo aplauso humano, Ele age. Ele fecha o céu. Ele cala o fogo do Espírito. E na sua soberania, Ele deixa a estrutura física, os prédios, os títulos, mas retira a sua presença, a sua glória, a sua vida. Edwards, com a dor de um pastor, dizia: há igrejas que continuam funcionando, com suas programações e atividades, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, o Deus vivo, já saiu delas há muito tempo. E a maioria nem percebeu. A maior tragédia é a ausência de Deus tolerada. Hoje, a voz de Deus ainda ressoa. O convite divino ainda está aberto. Ainda dá tempo. Ainda há sangue precioso na cruz, suficiente para purificar o mais vil pecador. Ainda há graça transbordante no altar da misericórdia. Mas não espere pelo amanhã.
Não adie a sua decisão para depois. É agora. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe quando será o último não que você dirá a Deus. O último não que fará o céu se levantar e, com uma voz de trovão, sentenciar: então, basta. A sua oportunidade acabou. Não ouse testar os limites do amor e da justiça divinas. Você pode seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo, ignorando esses avisos, vivendo na sua zona de conforto espiritual. Ou pode, neste exato momento, ouvir a voz de Deus ecoando diretamente para a sua alma. Volta. Volta para mim. Arrepende-te, antes que eu diga basta. Jonathan Edwards não pregava para agradar, mas para quebrantar corações endurecidos, para acordar almas adormecidas. E hoje, essa mesma palavra profética e confrontadora ecoa para mim e para você, de forma urgente e sem rodeios. Corra para os comentários agora e declare com sua alma: Senhor, não permita que eu vá além do teu basta. Eu me rendo a ti. E compartilhe este vídeo massivamente, com urgência, com alguém que você ama, que precisa desesperadamente acordar espiritualmente e entender o peso da eternidade. Porque quando Deus diz basta, não há mais tempo. Não há mais chances, há apenas o juízo. Que não seja na sua vida.